Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre Seguridade Social no Brasil. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Essa é a definição de Seguridade Social que está na Constituição Federal Brasileira. Aqui nós identificamos que a Seguridade Social é formada por três pilares: a saúde, a previdência e a assistência social. A previdência assegura o sustento do trabalhador e da sua família quando ele estiver incapaz para o trabalho por causa de doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou idade avançada. Então reparem que algo chama a atenção, que é incapacidade para o trabalho. O que define o benefício previdenciário é isso, né? A incapacidade para o trabalho, quando em outra situação acredita-se que aquele trabalhador teria condições de, pelo trabalho, se sustentar. Essa é a característica principal da Previdência. Então, reparem que os benefícios que estão relacionados a ela são benefícios que são incapacitantes. Doença, por exemplo, ela incapacita a pessoa para o trabalho. O acidente, a gravidez, a prisão. No caso de morte, o beneficiário que receberia aquele valor, porque o seu mantenedor, a pessoa que lhe gerava alguma renda, que dava algum sustento, morreu. Então, diante da incapacidade de trabalhar, ele vai receber, e da incapacidade daquela outra pessoa trabalhar, já que está morta, ele vai receber um benefício previdenciário. E nós temos um outro benefício que é relacionado à idade avançada, né? Com a idade avançada, a ideia é que as pessoas perdem a sua capacidade produtiva. E a gente observa isso em todo o mundo, né? É difícil determinar quando exatamente, a partir de que idade exatamente, cada pessoa individualmente perde essa capacidade de trabalho. Portanto, se define critérios de idade que servem como padrão para toda a população. Existe, inclusive, uma discussão de qual deve ser essa idade, uma discussão de aumento dessa idade no decorrer do tempo, entre vários fatores. Mas a ideia é que essa idade, a partir da qual os indivíduos podem se aposentar, seja uma idade a partir da qual ele já teria dificuldade para trabalhar, uma incapacidade total ou alguma dificuldade para trabalhar ou para se manter no mercado de trabalho. Bem, a previdência ela também é contributiva. Então, para receber estes benefícios, o titular deve fazer contribuições. Eu digo titular porque o trabalhador titular é aquele que poderia receber benefícios em caso de acidente, doença, gravidez, prisão ou idade avançada. Mas os beneficiários daquele titular é que recebem a pensão por morte. Nós temos também a saúde, que é um outro pilar da Seguridade Social. A saúde é o pilar que desenvolve ações preventivas e curativas, visando a saúde física e mental dos cidadãos. Para ter direito a atendimento de saúde, não é necessário contribuir previamente para o custeio da saúde, assim como acontece com a assistência social, em que não é obrigatório que haja contribuição para receber um benefício de assistência. O objetivo da assistência é atender às necessidades básicas de proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso. Então, são benefícios que se recebem em uma situação em que o indivíduo não tem condição de subsistência caso não receba aquele tipo de benefício. Então, ele recebe um benefício para conseguir se manter, né? E também não é contributivo. De forma esquemática, como está organizada a Seguridade Social? Bem, a Seguridade Social
tem basicamente 3 pilares: a previdência, a assistência social e a saúde. A assistência social e saúde são não contributivas, enquanto a previdência é contributiva. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre a previdência. A previdência também tem 3 pilares, 3 braços, que seria o regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social e a previdência complementar. Ao regime geral, qualquer indivíduo, qualquer cidadão pode estar vinculado, mediante contribuições. Ao regime próprio, só podem estar vinculados servidores públicos, seja dos municípios, do Estado ou da União, mas é necessário ser servidor público para estar vinculado a um RPPS. E há ainda a previdência complementar, que tem como objetivo aumentar a renda dos indivíduos, das pessoas, quando elas se aposentam, dado que os valores obtidos com a aposentadoria nos outros regimes podem ser valores um pouco mais baixos do que os valores das suas rendas habituais. Então, pode-se contratar a previdência complementar, contribuir no decorrer da vida ativa, no decorrer do tempo em que se está trabalhando, para que no futuro haja um benefício complementar aos outros benefícios de aposentadoria. Olhando apenas para o sistema previdenciário brasileiro, nós temos aqui a Previdência Social, com o regime geral e o regime próprio apenas para servidores públicos e o regime geral para o restante da população, e a previdência complementar ou previdência privada. Falando um pouquinho mais sobre a previdência complementar. Ela está dividida em previdência de entidades abertas ou fechadas de previdência complementar. Abertas são aquelas que estão abertas ao público em geral. A ela pode se vincular, pode começar a fazer contribuições, pode contratar qualquer indivíduo da população, né, desde que faça as suas contribuições efetivamente, mas está aberta ao público em geral. É aquela que, por exemplo, é possível contratar em bancos ou em algumas seguradoras que também comercializam previdência, alguns benefícios de previdência. Qualquer pessoa pode simplesmente chegar e contratar. As entidades fechadas de previdência também administram planos previdenciários, mas esses planos só podem ser contratados, a esses planos só pode aderir, só pode participar indivíduos que pertencem a um determinado grupo. Esse grupo pode ser definido por um instituidor ou por um patrocinador. Por exemplo, um patrocinador, uma empresa ou mesmo entes públicos, como a União, Estado e municípios, que podem ter previdência complementar para os seus servidores. Ou uma empresa, em que os seus trabalhadores podem ter uma previdência complementar. Mas daquela previdência complementar só podem participar trabalhadores daquela mesma empresa, que estão vinculados por aquela empresa ou grupo empresarial. Temos também a figura do instituidor, que seriam figuras como, por exemplo, alguns órgãos de classe, OAB, IBA, ou talvez algum grupo ou algum outro tipo de entidade que queira formar uma previdência complementar para as pessoas as quais que estão associadas àquele instituidor. Então, temos aqui a figura também do instituidor. Na previdência complementar de entidades fechadas, portanto, só podem participar pessoas que estão vinculadas a um instituidor ou patrocinador em comum. Nas entidades abertas, pode participar pessoas da população em geral. A Seguridade Social está definida na Constituição brasileira, sendo que a Previdência Social, Complementar e Assistência Social também estão. A Previdência Social está definida no artigo 201, logo seguida vem a Previdência Complementar, no 202, e a Assistência Social, nos 203 a 204. Então, são artigos seguidos que tratam de vários aspectos relacionados à Seguridade Social. Além daquilo que é definido na Constituição, nós temos leis complementares à Constituição. A lei complementar é uma lei que tem como propósito complementar
complementar, explicar, adicionar algo à Constituição. É o que acontece, por exemplo, com a definição mais detalhada da Previdência Complementar, que é feita nas Leis Complementares 108 e 109 de 2001. Qual é, então, a função da Previdência Social e da Previdência Complementar? A Previdência Social, ela tem a função de proporcionar ao indivíduo e a seus dependentes as condições socialmente definidas como indispensáveis à sua manutenção quando dá perda de capacidade de trabalho. Então, aqui pode haver uma manutenção do salário do indivíduo quando na ativa ou não, né? Mas essa manutenção, ela tem um limite, porque até um determinado limite é considerado que aquele valor é indispensável. Na Previdência Complementar, não existe esse limite, e o objetivo é a manutenção do padrão de vida após a aposentadoria, muitas vezes complementando os benefícios que são recebidos pela Previdência Social. Obrigada, nos veremos na próxima aula. Até mais!